aflições, que as maravilhas de todas as nações, maior que bens e o ouro que existir, seu amor não pode se medir. Mas na cruz, por amor de mim, morreu Jesus, sozinho até o fim. Mesmo assim, em humilhação, morrendo só, pensando em mim, foi maior. Mas a cruz, por amor de mim, morreu Jesus, sozinho até o fim. Mesmo Oremos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, te agradecemos pelo facto de estarmos aqui mais uma vez na tua Santa Casa de Adoração e humildemente, Senhor, nos prostramos perante ti, reconhecendo a nossa natureza pecadora e pedindo, Pai, que sobre nós derrames as tuas bênçãos. Abençoa também, Senhor, todos os nossos entes queridos. Toca, Pai, no nosso coração, abre o nosso entendimento e enche-nos, Senhor, do teu amor. É aquilo que te pedimos, Pai, no nome e por amor do Senhor Jesus. Amém. Podem sentar. Gente, muito boa noite. Eu confesso para vocês que eu não sabia se cantava ou se ouvia aqui o trio ou o quarteto. De fato, uma inspiração, graças a Deus. Sinto uma situação analógica quando não colocam a linha ou as linhas. E aí, resultado, vocês ficam bem espalhados, né? Tenham misericórdia de mim, por favor. Se aproximem, por gentileza. Por favor, se aproximem, porque a situação fica realmente aqui delicada quando vocês ficam distantes. Nós pedimos a bondade de vocês se aproximarem. Por amor, por amor, por amor. Queridos, quarta-feira é dia de oração e nós oramos para que Deus nos dê inspiração através do louvor e da sua palavra e dos momentos em que nós expressamos nossas necessidades e nossos sentimentos e temos a certeza de que Deus nos ouve. Amém? Eu quero, nesse instante, compartilhar com vocês uma mensagem intitulada O Quinto Apóstolo. Quem foi o quinto apóstolo a ser chamado? Vocês estão lembrados? O quinto apóstolo. Vocês sabem que existe o quinto evangelho, né? O quinto evangelho sou eu e você. Amém? Mas quem foi o quinto apóstolo apontado pelo dedo do Espírito Santo e chamado pelo próprio Cristo para fazer parte de sua equipe? Foi exatamente o apóstolo Mateus. Por favor, abra a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 9, versos 9 em diante.
Mateus capítulo 9. Verso 9, a palavra de Deus nos diz assim: partindo Jesus dali, viu o que, queridos? Um homem chamado Mateus. Geralmente nós pensamos em Deus, em nós termos uma visão de Deus, mas o texto aqui nos mostra Jesus tendo uma visão de um homem chamado Mateus, numa situação tumultuada, onde ele estava sendo seguido por uma multidão, e naquela rua, onde estava a alfândega, havia 200 coletores de impostos, e dos 200, ele então viu Mateus. Queridos, como é bom nós termos esta convicção de que Deus olha para nós. Sim ou não? Ele não somente ouve as suas orações, as suas petições, ele vê a sua aflição, ele tem profunda noção de sua dor, ele olha para você e também vê você por dentro. Eu penso e acredito que Jesus olha para nós como ninguém. Vocês podem imaginar como as pessoas olhavam para Mateus? Ele era um coletor de impostos. Ele era considerado um traidor da nação judaica, porque cobrava impostos para o Império Romano. A situação de Mateus era semelhante, do ponto de vista sociomoral, semelhante a de uma prostituta e de um ladrão de colarinho branco. Ele não podia entrar no templo e nem nas sinagogas. Os seus dízimos e ofertas não eram aceitos pela igreja. Você sabe que é você não poder colocar o pé na igreja e o que você gostaria de oferecer a Deus ser rejeitado? Então vocês podem daí imaginar, sabe, a triste situação de Mateus aos olhos dos próprios conterrâneos. Ele era desprezado, era acusado, criticado, censurado. Mateus era um homem que ganhava dinheiro, mas não era feliz. No entanto, a palavra diz: viu Jesus um homem. Você não está hoje aqui por acaso. Você está hoje aqui porque Cristo tocou no teu coração. Jesus tem visto a tua vida. Jesus sabe o quanto você precisa dele. E Jesus sabia o quanto Mateus precisava dele. A questão é se nós temos noção de quanto precisamos de Deus, de quanto precisamos de Cristo em nossa vida. Sabe, Mateus nasceu na cidade de Cafarnaum. Cafarnaum está ali localizado na Galileia, onde Jesus realizou a maior parte do seu ministério. Foi exatamente na Galileia. Repetidas vezes, Mateus tinha visto a pessoa de Jesus, as obras de Jesus, inclusive ele chega a apresentar 20 milagres de Cristo em seu evangelho. Ele tinha ouvido os ensinamentos de Jesus. 60% do evangelho de Mateus é sobre os ensinamentos de Cristo. E Mateus sentia atração por Jesus, gostaria de seguir a Cristo, mas jamais imaginou que podia, jamais imaginou que o Filho de Deus, sabe, faria caso dele, se interessaria por ele, se importaria com ele. Por isso foi uma grande surpresa para Mateus, quando Jesus então olhou para ele e disse: segue-me. Será que de repente, de alguma maneira, você chega em algumas situações de sua vida, onde você pensa que Deus pouco caso faz de você? Você chega a pensar que Deus não está contigo devido aos sucessivos problemas e tentativas frustradas?
pelo fato de você estar passando por uma fase difícil na sua vida, você chega a pensar que Deus não se importa com você, porque de repente não respondeu sua oração do jeito que você gostaria, do jeito que você estava esperando, e você pensa que Deus não olha para você. Talvez assim você tenha noção do que Mateus sentia, e Jesus sabia disto, e Jesus então o chamou para ser um apóstolo seu. E queridos, é interessante nós atentarmos para o fato de que a cidade de Cafarnaum foi uma cidade que rejeitou a pessoa de Jesus. A cidade de Porto Alegre rejeitou a Cristo, mas você não. A cidade de Cafarnaum rejeitou a Jesus, mas Mateus não. Mateus o aceitou, ainda que os outros, infelizmente, o tenham rejeitado. Sabe, eu fico às vezes imaginando se a sua aceitação de Cristo em sua vida depende dos outros. Se de repente outras pessoas não aceitam, você então, de certa forma, vai na mesma onda. Não é sufista, mas pega a mesma onda. Queridos, ainda que os meus colegas de trabalho não aceitem a Cristo, ainda que a minha família não aceite a Jesus, ainda que minha esposa não aceite a Cristo, ainda que meus pais não entendam por que eu decidi seguir a Cristo, independente de tudo e de todos, que eu seja mais Jesus em minha vida. E foi exatamente isso que aconteceu com Mateus. A cidade de Cafarnaum rejeitou a Cristo, mas ele o aceitou independente dos outros. Veja, por favor, no capítulo 11, Bíblias abertas, capítulo 11, por gentileza, versos 23 e 24. Capítulo 11, versículos 23 e 24, a palavra nos diz assim: Tu, Cafarnaum, elevar-te-ás, porventura, até ao céu, descerás até ao inferno, porque se em Sodoma se tivessem operado os milagres que em ti se fizeram, teria ela permanecido até o dia de hoje. Vocês entenderam isso, gente? Digo-vos, porém, que menos rigor haverá no dia do juízo para com a terra de Sodoma do que para contigo, ó Cafarnaum. Se em Sodoma se tivessem realizado os milagres que eu realizei aqui, ainda hoje Sodoma existiria e Porto Alegre estaria comprometido. É isso que Jesus está dizendo em outras palavras. Então Cafarnaum rejeitou a Cristo. E diante exatamente deste quadro, a palavra nos mostra que Mateus não tinha noção dos planos de Deus para a vida dele. Você tem uma noção dos planos de Deus para a tua vida? Vocês acham que Mateus imaginava que cerca de 25 a 30 anos depois, ele escreveria o Evangelho, que seria a ponte entre os dois testamentos? Ele jamais imaginava que Deus o escolheria para escrever o Evangelho, que seria a ponte entre os dois testamentos, e que o seu Evangelho seria tão inspirado quanto os livros de Isaías, de Jeremias, de Ezequiel, de Daniel, Malaquias, o último livro do Antigo Testamento. Deus fez um silêncio profético de cerca de 400 anos. E Mateus não imaginava que iria escrever o Evangelho, que seria a ponte entre os dois testamentos. Queridos, o que seria de nós sem o Evangelho de Mateus? Saindo do Antigo para o Novo Testamento, se o Novo Testamento começasse com o livro de Romanos, se o Novo Testamento começasse com o Evangelho de Marcos, nós não teríamos uma transição
tão harmoniosa como temos com o Evangelho de Mateus em relação ao Antigo Testamento. Se vocês observarem, no livro de Gênesis, no capítulo 5, versículo 1, lá tem genealogia de Adão, e que nós fomos criados à sua semelhança. Aí você pega, por exemplo, Mateus capítulo 1, versículo 1, apresenta exatamente a genealogia do segundo Adão, Jesus. Veja aqui Mateus capítulo 1, versículo 1. Livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de quem? De Abraão. Então note, queridos, enquanto o livro de Gênesis apresenta a genealogia de Davi, o livro de Mateus apresenta a genealogia de Cristo, o segundo Adão. O apóstolo Paulo, ele consegue explorar teologicamente a diferença entre o primeiro e o segundo Adão. Inclusive no livro de 1 Coríntios, no capítulo 15, versículos 42 a 49. Por favor, 1 Coríntios, capítulo 15, versos 42 a 49. Veja o que o apóstolo Paulo nos fala, numa comparação teológica e pragmática a respeito do primeiro Adão e de Jesus Cristo como o segundo Adão. 1 Coríntios capítulo 15, versos 45 em diante. Pois assim está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente, o último Adão, porém, é o que, queridos? É o que? Espírito vivificante. Mas não é primeiro o espiritual e sim o natural. Depois quem? O espiritual. Então, primeiro Adão é natural, o segundo Adão é espiritual. Verso 47. O primeiro homem formado da terra é terreno, o segundo homem é da onde? Do céu. Como foi o primeiro homem, o terreno, tais são também os demais homens terrenos, eu e você. E como é o homem celestial, tais também os celestiais. E assim, como trouxemos a imagem do que é terreno, devemos trazer também a imagem do celestial. Então, Paulo aqui nos elucida o fato de que você queira ou não, após a sua conversão, você tem duas impressões em sua vida interior. A primeira impressão que tu tens é natural, você já nasce com ela. Geneticamente você herda a imagem de quem? De Adão. Mas você não herda a imagem de Adão antes do pecado. Eu e você herdamos a imagem de Adão que está impressa no nosso homem interior após o pecado. Por isso Davi falou no Salmo 51, parece-me que versículo 5, em pecado me concebeu a minha mãe. Então tem que acontecer uma coisa natural ou sobrenatural, comum ou incomum, ordinária ou extraordinária. Tem que acontecer um milagre para que então em sua vida seja impressa a imagem de Cristo, o segundo Adão. E aí a implantação da natureza divina. Mas vocês viram aqui que nós temos as duas imagens. Nós temos naturalmente a imagem de Adão e espiritualmente a imagem de quem? A imagem de quem? De Cristo. E queridos, daí a razão do conflito que nós vivemos entre quem somos e quem deveríamos ser em Cristo. Daí a razão graficamente falando, dos altos e baixos em nossa vida, sim ou não? Nós temos ou não temos os nossos altos e baixos em nossa vida? Temos ou não temos? Nós temos. Nós temos momentos que nós estamos de boa com Cristo. E há momentos que nós não estamos muito bem na igreja. E nesses momentos nós temos que ter paciência uns com os outros. Nós temos que compreender uns aos outros. Porque nós não somos perfeitos, mas estamos à sombra da perfeição de Jesus. Então, por favor, tenha a noção, conhecimento da antropologia bíblica, que você terá o maior índice de compreensão da natureza humana. E em seus relacionamentos interpessoais, você será muito mais sábio e compreensível e sensível. Vocês concordam com isso?
Por que eu esperar do outro perfeição, exigir do outro perfeição? É verdade que, de acordo com o Evangelho de Mateus, o reino de Deus espera que diante de Jesus nós tenhamos uma resposta moral e espiritual. Só que por natureza eu sou imoral. Por natureza eu sou carnal. Moral e espiritual é Jesus. Então eu preciso de Jesus na minha vida, sim ou não? E por isso então, uma vez que a imagem de Cristo é impressa na minha vida interior, Deus então espera o que somente o Evangelho de Mateus cita, a palavra igreja. Nós encontramos em Mateus 18 e em Mateus 18, versículo 17. É o único dos 4 evangelhos que cita a palavra igreja. E a palavra igreja aí significa o que, queridos? Assembleia chamada para fora. Geralmente nós pensamos que igreja nós somos chamados para o quê? Somos chamados para dentro. Mas a palavra igreja significa assembleia chamada para fora. Deus espera que nós saímos das 4 paredes desse templo para os 4 pontos cardeais para comunicar Jesus ao mundo. E foi exatamente isto que Mateus fez. Ellen White chega a dizer que ele foi um dos maiores evangelistas. O comprometimento dele com a missão era algo extraordinário. Nós vamos ver isso daqui a alguns instantes, desde o início. Queridos, nós estamos fazendo um levantamento da nossa situação missional. E confesso para vocês que apenas 3% da igreja está realizando algum tipo de trabalho missionário. Ninguém diz misericórdia? Deus teve um único filho e fez dele o que, queridos? Fez dele um missionário. Deus espera que nós não percamos o senso de missão. Esta igreja nasceu com a Bíblia nas mãos, recai sobre os ombros largos da igreja adventista com quase 20 milhões de membros no mundo, a tremenda e gloriosa responsabilidade de comunicar Jesus como a luz do mundo, o pão da vida. Nós fomos chamados para servir, para seguir a Cristo, para sermos santificados por Cristo. Por favor, eu faço um apelo, não perca seu senso de missão. No capítulo 9 do Evangelho de Mateus, diz que quando então Jesus olhou para Mateus, ele estava onde? Na coletoria. E ali, queridos, na coletoria, ele estava na alfândega, se cobravam vários impostos. E falar impostos aqui no Brasil não é algo estranho a ninguém, né? E eles então tinham que pagar impostos sobre a pessoa, sobre a personalidade, sobre as propriedades, impostos sobre as mercadorias que transitavam no território romano. E aí vinha um imposto na alfândega, imposto de mercadoria, já havia até mesmo o que nós chamamos de pedágio. Já havia pedágio naquela época, queridos. Então não é coisa nova. E quem vai para São Paulo sente, sabe, no bolso a dor do pedágio. E isso já era comum. Então, se havia uma coisa que causava, num sentimento cívico, indignação por parte do judeu, era exatamente os impostos. Além da exploração romana, havia uma exploração por parte dos próprios cobradores de impostos, que cobravam mais do que era direito. Então havia, no caso, as extorsões, havia uma série de coisas ilegais. E, lamentavelmente, sabe, Mateus estava nessa, quando Jesus então o chamou. Mas, queridos,
Eu entendo que o que aconteceu no coração de Mateus foi algo de Deus. A palavra diz que quando Jesus disse, segue-me, o que foi que ele fez? Ele não perguntou, Senhor, do que é que eu vou viver? Ele não perguntou isso. Como vou manter a minha família? Ele perguntou isso. Ele simplesmente levantou-se e seguiu a Cristo. Vocês sabem que Mateus perdeu muito dinheiro pela decisão que tomou de seguir a Cristo? Quanto você está disposto a perder por amor a Jesus? Às vezes nós não estamos dispostos a pagar o preço do discipulado. Isso pode acontecer com a gente quando de repente você está fazendo um concurso e ele cai no sábado. E você vai fazer a prova no sábado porque não está disposto a deixar de tentar o concurso por amor a Cristo. Às vezes é uma matéria na faculdade que se você não fizer a prova no sábado, você vai perder a matéria. E você não está disposto a perder isso por amor a Cristo. Às vezes, de repente, uma roupa que você queria comprar de uma determinada marca, e você não quer deixar de usar aquela roupa porque você entende que não tem que fazer isso por amor a Cristo. São coisas que às vezes nós não estamos dispostos a fazer por Jesus. E isso, queridos, não deve nos levar ao desespero. Deve ser um espelho que mostra exatamente como nós estamos. Mas o espelho pode remover a sujeira que está no meu rosto? Mas ele apenas o que mostra? A sujeira que está no rosto. Essas situações são como verdadeiros espelhos espirituais, que nos mostram como nos encontramos por dentro, como nos encontramos espiritualmente em relação ao segundo Adão, Jesus Cristo, Filho de Deus. E quando eu passo a ter consciência da minha situação, isso não deve me levar para longe de Jesus, mas deve me conscientizar da necessidade que eu tenho de Jesus. Eu preciso dele. Mateus sabia que precisava de Jesus. E Jesus se tornou suficiente para Cristo. Jesus se tornou suficiente para Mateus. Jesus é suficiente para você, ele te basta. Existem duas parábolas que só são citadas por Mateus e que elas retratam, de certa forma, o preço da conversão de Mateus. Somente ele cita essas duas parábolas. Por favor, compêndio de Deus aberto, no próprio Evangelho de Mateus, por gentileza, penso que é o capítulo 14, versículos 44 em diante. São duas parábolas. A primeira parábola é a parábola do tesouro escondido. Ele diz assim: o reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, o qual certo homem, tendo achado, escondeu, e transbordante de alegria, vai e vende tudo o que tem e compra aquele campo. Quem é este homem? Mateus se colocou no lugar deste homem. Essa parábola calou fundo no seu coração, porque ela retratava exatamente a sua experiência. Segunda parábola, subsequente, versos 45 e 46. O reino dos céus, Mateus capítulo 13. Vocês estão no 14? 1 milhão de desculpas. Eu todo aqui entusiasmado e vocês equivocados. Obrigado pela advertência, por ter tocado a trombeta em Sião. Mateus capítulo 13, verso 44, é exatamente a parábola que eu fiz referência, e os versos subsequentes, 45 e 46, apresentam a parábola da pérola de grande valor. O reino dos céus é também semelhante a um que negocia e procura boas pérolas, e tendo achado uma pérola de grande valor, vende tudo o que possui e o quê? E a compra. Quem é este homem que, deixando tudo, seguiu a Cristo? Exatamente Mateus. Essas duas parábolas, elas conseguem expressar
a conversão de Mateus, a que custo? Deixando tudo, o seguiu. Amados, não existe espiritualidade, não existe crescimento espiritual sem renúncia. E nós temos que renunciar, às vezes, pessoas, renunciar coisas, renunciar oportunidades, renunciar circunstâncias, lugares. Tudo que se interpõe entre a gente e Cristo tem que ser renunciado. No momento vem aquela sensação de perda, mas depois você percebe que foi a melhor coisa que você fez por amor a Cristo. Sim ou não? Claro que sim. Então, mais importante do que o que eu não renunciei até agora, até hoje, é o que a partir de hoje eu renunciarei por amor a Jesus. E queridos, diante desse quadro, voltando aqui para Mateus capítulo 9, versículo 9, diante deste quadro, nós nos sensibilizamos, ou na realidade nós nos indignamos com a pergunta dos doutores da lei e dos fariseus. Vejam aqui o versículo 11. Ora, vendo isto, os fariseus perguntaram a quem? Aos discípulos: por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Queridos, vocês veem aqui os doutores da lei e os fariseus falando mal de Jesus para os próprios apóstolos de Jesus. Qual era a intenção e o desejo deles com essa crítica, com essa censura, com esse questionamento? Era o quê? Diminuir a credibilidade de Cristo e separar os apóstolos, dividir os apóstolos e separá-los de Jesus. Quando alguém vem falar mal de outra pessoa para você, qual é a intenção e o desejo dela? Queridos, qual foi a intenção? Isso aqui foi no livro Desejar Todas as Nações, página 275, Ellen White diz exatamente o seguinte, que Lúcifer fez exatamente isso com Deus no céu, em relação aos anjos. Forte isso, queridos? Sim ou não? Que a gente tenha cuidado para que a gente, não é fulano e beltrano não, é você, sou eu, não fazermos isto. Por isso nós lançamos a campanha 40 dias sem reclamar, sem criticar e sem falar mal da vida dos outros. E cada vez que você cometia um erro, você recomeçava. Queridos, tem gente que ainda está até hoje. Isso só evidencia o quanto nós precisamos reconsiderar a nossa vida à luz da imagem de Cristo, sim ou não? Não é verdade? E tem algo que fira mais a alma do que a língua. Essa era a obra dos fariseus. Agora veja o que Jesus aqui nos diz no versículo 12. Mas Jesus, ouvindo isso, disse: os sãos não precisam de médico, e sim quem? Os doentes. Queridos, Mateus entendeu que ele era uma pessoa que precisava de Jesus como médico dos médicos. Que coisa extraordinária. Você entende que precisa de Cristo para curar a sua alma, para curar você dos seus traços negativos de caráter. Você reconhece que só Jesus na causa, que se não for Jesus você está perdido. Que Jesus é quem sabe como resolver os seus problemas pessoais, os seus dilemas espirituais. Sabe, Mateus chegou a esta conclusão. E eu quero destacar aqui, queridos, 3 qualidades de Mateus. A primeira delas, a humildade de Mateus. Vocês sabiam que dentre os apóstolos, Mateus era o mais culto? Como coletor de impostos, Mateus sabia falar 3 línguas, no mínimo, o aramaico, o grego koiné, que era o grego
da comunicação com o povo, não era o grego clássico, e sabia falar o latim. Ele tinha conhecimentos de matemática e contabilidade e relações exteriores. Então, chega-se à conclusão de que Mateus, dentre os 12 apóstolos, não estou aqui incluindo Paulo, era o mais culto dentre eles. Mas interessante observar que, mesmo sendo o mais culto dentre os apóstolos, Mateus era extremamente humilde. Nas relações apostólicas, por favor, capítulo 10, verso 3, somente ele usa um adjetivo que classifica a sua situação antes de Cristo. Mateus capítulo 10, versículo 3. Filipe, Bartolomeu, Tomé e Mateus, e quem mais? Mateus o quê? O publicano. Ele mesmo diz que era Mateus, o publicano, que era classificado para a sua audiência, que era judaica, porque Mateus escreveu o seu evangelho para os judeus. Inclusive, após a ascensão de Cristo, os seus primeiros 15 anos foram passados na Galileia evangelizando judeus. Ainda assim, existe um toque de universalidade em seu evangelho, incluindo também os gentios. Mas o evangelho de Mateus foi escrito para alcançar os judeus, e aos judeus que o classificavam como um ladrão e etc., diz Mateus, o publicano. Eu te pergunto, esse cara era ou não era humilde e sincero? Sim ou não? Lógico que sim. Interessante ver o evangelho de Lucas. Quando o evangelho de Lucas fala sobre o chamado de Mateus, o evangelho de Lucas diz que ele deu um grande banquete. Ele não diz isso. Lucas é quem falou isso. Lucas fala que foram numerosos os publicanos que vieram para o banquete. Ele não diz isso. Ele não diz que deixou tudo. Lucas é quem diz que ele, Mateus, deixou tudo, mas o próprio Mateus não diz que deixou tudo. Então, essas indicações textuais nos perpassam a imagem de um Mateus que era humilde. Inclusive, a palavra Mateus significa presente de Deus. Mateus foi um presente de Deus para a humanidade. Foi um presente de Deus para a sua geração, um presente de Deus para a sua nação, um presente de Deus para as pessoas que estavam ao seu redor e entraram em contato com ele. A vida dessas pessoas foram abençoadas pela pessoa que Mateus era em Cristo. Queridos, que pela graça de Deus, todos nós sejamos verdadeiros Mateus modernos, que nós sejamos um presente de Deus para esta igreja, que a nossa presença nessa igreja faça a diferença para melhor, que você seja um presente de Deus para a sua família, que você seja um presente de Deus para a empresa onde você trabalha. O mundo precisa como nunca de Mateus modernos, sim ou não? Precisamos ou não? Lógico que sim, lógico que nós precisamos disso. E que Deus, pela sua graça e o seu poder, age dessa forma. Segunda coisa, de acordo com Clemente de Alexandria, esse historiador, ele afirma que Mateus era vegetariano. Sua alimentação estava mais à base de frutas, verduras e nozes. Mateus era vegetariano. Queridos, está aqui uma área da nossa vida que precisamos atentar à nossa alimentação. É possível que de repente não estejamos nos alimentando como Deus recomenda que seus filhos se alimentem. O que rola no final de semana em nossos encontros? Nós vemos Jesus participando de um grande banquete. E na realidade, a palavra nos perpassa assim, que a vida cristã era uma festa para Jesus, né? Porque ele sempre estava envolvido em grandes o quê? Banquetes. E aquele banquete foi oferecido em honra a Cristo. Mas mesmo nesses banquetes, Jesus não perdia a cruz de vista. E nesse banquete, Jesus deu um testemunho tão poderoso. A sua amabilidade, a sua dignidade, a sua valorização daquelas pessoas, fez com que muitos daqueles
fossem batizados entre os 3.000 do Pentecostes. No Pentecostes foram batizadas pessoas que estiveram com Cristo nesse banquete. E Ellen White nos afirma, o Deus de todas as nações, que algumas delas se tornaram missionárias e deram a vida por Cristo. Então, outros coletores de impostos e prostitutas, além de Maria Madalena e Mateus, foram convertidos, ainda que sejam anônimos. Mateus tinha um forte senso de missão. Eu quero chamar a atenção de vocês para esses 3 aspectos: humildade, alimentação e missão. Humildade, alimentação e missão. Nós precisamos atentar para isto. Quando nós somos humildes, nos tornamos sábios, bem relacionados. Não somos feridos com qualquer palavrinha ou com qualquer coisinha. Porque quanto maior o orgulho, maior a sensibilidade. Quanto maior a humildade, maior o poder interior de suportar as coisas e de superá-las. Vocês concordam com isso? Concordam com isso, queridos? Que nós sejamos, através da atuação do Espírito Santo, contagiados pelo que Jesus fez na vida de Mateus. Após os 15 anos que ele passou na Galileia, ele fez viagens missionárias para a Índia, para a Pérsia, para a Síria, para o Egito. Escreveu o Evangelho, e a tradição diz que ele foi martirizado por amor a Cristo. Mas há outras fontes históricas que dizem que ele morreu de forma pacífica. Mais importante do que saber como Mateus morreu, é como Mateus viveu em Cristo. Isso é o que é o mais importante. Então nós não sabemos ao certo como ele foi morto. O que sabemos é que a sua vida era toda de Cristo, e que ele viveu para Cristo e em Cristo, e que nós tenhamos a alegria de viver em Cristo e para Cristo, a semelhança de Mateus, que Jesus seja tudo em nós, que por amor a Cristo, nós deixemos tudo o que for necessário para seguir os seus passos e termos vida plena, vitória, satisfação espiritual, e que o Cristo que nós proclamamos seja real em nosso coração e nossa vida. Que a sua perfeição cubra as nossas imperfeições. Que a sua pessoa seja a nossa motivação para a santificação, para a salvação, para a bondade, para a vitória. Amém? Se Deus é por nós. E aí nós encontramos em Mateus o grande convite de Cristo. Mateus 11, 28, vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Esse convite você só encontra no Evangelho de Mateus. E esse convite é feito, não é às pessoas que estão lá no mundo, mas às pessoas que estão dentro da igreja. Quando Jesus disse, vinde a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, estava falando com pessoas religiosas. Então esse convite é para você mesmo. Que você atenda no silêncio do seu coração. Amém? Queridos, com esta visão bíblica, que sejamos um presente de Deus para a pessoa que está ao nosso lado. Aproveite e abrace e diga, você é um presente de Deus. Fique em pé e faça a oração final. Faça o seu pedido de oração, de 2 em 2, por favor. Terezinha, venha cá para nós orarmos. Vamos orar de 2 em 2 e sairemos em silêncio. Eu estarei à porta para me despedir de vocês.